ativista ambiental, escritor e poeta. A palavra é sua, Ana Paula. Bom dia, quase boa tarde para todas e para todos. Queria agradecer o convite, dizer que é um grande prazer participar dessa Semana do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Caxambu. E gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui assistindo e também as pessoas que estão acompanhando o evento online. Hoje eu selecionei para falar um pouco sobre as culturas relacionadas às águas minerais, particularmente aos diferentes usos e às diferentes épocas que banharam as águas aqui no Circuito das Águas do Sul de Minas e que moldaram, de certa forma, a nossa maneira de se relacionar com essas águas. A minha reflexão que eu gostaria de trazer aqui no início da minha fala e que eu gostaria que vocês pensassem, ficassem com essa pergunta e depois nós vamos voltar para essa pergunta, que é o seguinte: a gente deve pensar nas águas e nos aquíferos como uma entidade ou como um movimento? A história aqui da nossa região, do circuito, ela está relacionada ao movimento das bandeiras, está relacionada à colonização pelos bandeirantes. Então todo o imaginário minerário ele está presente também dentro da questão das águas, tanto que as águas minerais elas são consideradas pela legislação como um minério. Acho que até vocês vão ter alguma palestra específica disso sobre a institucionalidade das águas minerais. E dentro desse imaginário, dentro do começo mesmo das ciências modernas, nos hidrogeólogos, né, quando a disciplina ela começava a caminhar, a água ela foi imaginada dentro dessa concepção, que é uma entidade um pouco teológica, e os veios da terra, meio antropomorfizado, com anjos, né, banhando a terra como água e fogo, e sendo gerada a partir dessa relação, e as pedras preciosas dentro desses veios. Então, a mesma lógica das águas como veios subterrâneos, a água subterrânea como esses veios, aparece nesse imaginário que é um imaginário colonial da mineração e que veio para a nossa região por força do movimento das bandeiras, que a colonização aqui foi por meio dos bandeirantes. Tanto que eu costumo dizer que os bandeirantes eles vieram atrás das pedras preciosas, tropeçaram nas águas e passaram a dar às águas o mesmo tratamento que era conferido para as pedras preciosas. E eu queria contar uma história. Lá em Cambuquira, né, eu tenho trabalhado já há algum tempo com a parte de militância jurídica junto às organizações, não só de Cambuquira, mas da região. E lá nós ingressamos com uma ação em 2014 para pedir a recaptação de uma das fontes. A fonte era sulfurosa. E durante a minha caminhada no parque, junto com o hidrogeólogo que tinha sido contratado pela Codenge para prestar esse serviço, que foi uma cobrança judicial por parte da Nova Cambuquira, que é a organização que eu integro, ele me falou o seguinte: eu recaptar as fontes é como se eu fizesse uma cirurgia coronária e um movimento muito minucioso para conseguir recuperar essa água que já não estava mais jorrando. E naquele momento, quando eu conversava com ele, caminhando lá pelo parque, talvez o que ele tivesse em mente, quando ele me falou sobre uma cirurgia coronária, querendo dizer que o movimento teria que ser cirúrgico, ele talvez tivesse em mente esse imaginário da água subterrânea que aparece lá nos primórdios da hidrogeologia. Mas eu, como povo da água que sou, que nós lá em Cambuquira já há algum tempo temos trazido essa ideia dos povos das águas. São povos que têm uma relação ancestral com essas águas,
cujas práticas, corpos e usos acabaram moldando o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa forma de nos relacionar com a terra. E como povo da água que eu era, talvez o meu imaginário, quando ele falou em um movimento cirúrgico para a recuperação dos fontanários, estivesse possivelmente mais parecido com isso aqui, né? Que eu brinco assim, e é uma brincadeira séria, que é o seguinte: os povos das águas são aqueles que consideram as águas os seus parentes. E toda vez que essas águas elas são agredidas, nós nos sentimos no direito de levantar as nossas vozes para defendê-la. Então, o movimento cirúrgico que ele propôs, talvez eu imaginasse mais a terra-mãe, né, Gaia, Pachamama, seja lá qual o nome, Madre Terra, diferentes nomes que já foram dados, passando por um processo cirúrgico no coração. Bom, a cirurgia deu certo e nós conseguimos recaptar as fontes. Mas de onde que vem esse imaginário e como que esse imaginário ele vai passar também pelos aquíferos? E daí a minha provocação: a gente deve pensar nos aquíferos como entidades ou como movimento. O que é um aquífero? Nas representações, nas escolas, nós costumamos ver o aquífero representado como um grande tanque, e nesse tanque os fontanários e a forma de extração dessas águas, como se existissem fronteiras muito bem delimitadas para um aquífero, como se fosse possível, como se o aquífero fosse um tanque à disposição para os humanos, né? Nós humanos, povos modernos. E esse aquífero hoje, né, que começou ali como um veio da terra, hoje ele tem sido trabalhado, inclusive pela hidrogeologia, como um substrato saturado em movimento. O aquífero hoje, então, na verdade, ele pode ser pensado não como ente. Você não consegue delimitar ali exatamente onde começa e onde morre um aquífero, mas como esse movimento, essa surgência da água, e justamente por isso suscetível, frágil e também, digamos, indóceis, né? Porque existe um movimento de domesticação das águas, seja pelos parques, seja pela captação nos engarrafamentos, mas existe esse movimento hoje de pensar que depois que você polui, depois que você prejudica, essa limpeza ela vai ser muito difícil de acontecer. Você não consegue reverter mais esse imaginário. E a partir daí, né, dentro dessa ótica do aquífero, não mais como um tanque, mas como um movimento, eu gostaria de falar rapidamente sobre a cronologia das águas. A cronologia das águas, a separação, ela é um pouco arbitrária, é uma classificação que eu coloco assim, para promover a reflexão e lembrando que esses movimentos, eles não se sucedem assim exatamente, mas eles vão sendo, aos poucos, um vai sendo sobreposto ao outro e essas múltiplas camadas, elas vão coexistindo, né? E os povos das águas são aqueles que reivindicam essa multiplicidade do que é a água. Água como um produto, água como minério, água como alimento, água como fonte da vida, água como parente, água como afeto, água, né? São múltiplas águas, né? Os povos das águas, eles reivindicam essas múltiplas águas. E no primeiro tempo das águas, eu gostaria de chamar a atenção para o movimento anímico, que é um movimento que alguns chamam de histórias silenciadas, outros falam de movimento pré-moderno. O que eu gostaria de lembrar? Na região em que nós pisamos, o circuito das águas da Mantiqueira, foram regiões já habitadas pelos povos originários antes da colonização pelo movimento das bandeiras, lá no 17 e 18. E antes disso, nós temos que lembrar que existiu, então, uma relação possível, provável, que a gente consegue, de alguma forma, rastrear, dos povos originários com essas águas santas, com essas águas que naqueles tempos eram utilizadas inclusive para tratamento espiritual. Cambuquira está reservado isso na própria etimologia. O cambuquira, de uma forma muito bonita, né, é a junção do cambu-quira, e essa é uma das possíveis leituras, que significa mamar no seio jovem. Então, quando você fala cambuquira, você está convidando, na vertente etnolinguística do Tupi,
as pessoas para mamarem no seio jovem da terra, de cujo seio verte a vida que nos alimenta e que nos purifica, de alguma forma. E dentro do macro-G, Cambuquira vem da cumbuca, e lá em Cambuquira a geografia ela é marcada, as águas elas vertem no parque numa região em vale, e se você olhar para a geografia, para o espaço, é como se Cambuquira fosse uma grande cumbuca. E curiosamente, quando as pessoas vão aos parques e não tem nenhum recipiente, o movimento com as mãos repete, talvez poeticamente, o movimento de cumbuca. Então, nesses dois sentidos, Cambuquira é um convite para você beber dessas águas. Então, é como se a nossa região do circuito ela fosse, talvez, uma Machu Picchu, uma região de cura espiritual, uma cura do sagrado relacionada à Mãe Terra, a mãe de cujo leite verte a vida, que é e que são as nossas águas minerais. E Caxambu, existe um estudo que, para além do significado africano, existe uma tradução também na vertente etnolinguística do Tupi, que significa águas que fervem, águas que borbulham. Então, essas construções de significados, elas vão sendo marcadas, né, pela carne do território, pelas lutas, pelas guerras que são aqui instituídas. E as águas, e essa relação com as águas, da mesma forma, quando os bandeirantes vieram, eles mataram, escravizaram e catequizaram essas águas, porque aconteceu esse movimento de catequização. E a catequização é um movimento modernista de traduzir as águas cada vez mais como um produto e reduzir essa multiplicidade ontológica, essas várias formas de ser da água. E cada vez mais isso repete também no cerceamento das águas, numa ótica de privatização e numa exclusão da terra como um bem comum e da água também como um bem comum, a partir do momento em que o parque ele acaba sendo modernizado, purificado, nessa promessa higienista, purista, que marca o movimento de construção das cidades aqui do circuito. E por que eu digo que essas camadas elas se sobrepõem e elas não morrem, né? Porque quando eu conversei com o hidrogeólogo sobre a recaptação das fontes, de certa forma, esse imaginário da relação com as águas, e eu como nascida e moradora na região do circuito, ele estivesse ali também presente dentro da minha relação, dentro da minha construção. E quando nós descemos nas fontes, não sei aqui em Caxambu, mas eu acho que também, mas lá nós conversamos com as águas, né? Uma prática até bem esquisita, né? Às vezes, mentalmente, a gente continua conversando com as águas, pede para elas jorrar, a gente vai aos fontanários, porque nós não perdemos, por mais que nós fomos colonizados também, essa dualidade, ela permanece com a gente. Eu trouxe algumas ilustrações. Os puris são os povos originários da Mantiqueira, que estiveram aqui, segundo as escassas fontes documentais, eu não preciso dizer porque são escassas, né? Porque aconteceu esse movimento. E o primeiro movimento da cronologia das águas é um movimento purista, que é um movimento de expulsão. Aqui em Caxambu ocorreu uma expulsão dos morféticos que vinham se tratar com as águas. Teve uma decisão de um juiz chamado Aleixo, em 1863, se eu não me engano, e ele mandou expulsar os povos das águas que vinham aqui se tratar com as águas e que tinham erguido algumas choupanas e passaram a morar na beira das fontes, que na época eram brejais, e ele deu 8 dias para que esses povos desocupassem sob pena de prisão. Diz que em menos de 48 horas, segundo a literatura, né, esses desgraçados, esses morféticos, embora não tivesse nenhuma história, nenhuma narrativa de transmissão das doenças por conta das águas, eles foram expulsos. E em Cambuquira tem uma história muito bonita, que era uma família de bandeirantes. Eles tiveram 13 filhos, e desses 13 filhos existiam 3 irmãs solteiras, né? Vocês imaginam, lá em 1800 e pouquinho, ser uma mulher solteira, o que significava? E essas mulheres, não bastassem elas serem mulheres solteiras, Ana Angélica, Joana e Francisca, quando elas receberam a porção da terra, elas deixaram
como legatários os então escravizados. Elas fizeram no movimento lá, 1800 e pouco, construir o testamento, libertando os negros muitos anos antes da abolição da escravatura e instituindo eles como os responsáveis por cuidar daquelas águas. Em 1857, a última das irmãs, ela falece, a Ana, e os negros eles entrariam em posse definitiva dessas terras. Em 62, o Estado vem, desapropria, expulsa, promete pagar 800 mil réis para mudá-los para uma região periférica de Cambuquira. Esse pagamento jamais acontece e começa todo um movimento de urbanização. E, curiosamente, o ofício de desapropriação das águas foi um ofício de um vereador de campanha chamado Cândido, e ele envia engradados de água engarrafada para o governador do estado, da província naquela época, e fala: existe um interesse econômico aqui, tirem esses pretos estão nessas terras, e essas águas podem oferecer um socorro terapêutico às águas, a medicina, naquela época bastante escasso, né? Eu estou resumindo bastante aqui. A terceira cronologia é das águas nos tempos curistas, que são as famosas águas virtuosas, que talvez seja um imaginário que esteja assim mais latente entre nós. Existiu um romancista de Poços de Caldas, chamado Jurandir Ferreira, e ele conta, no mito da fundação das estâncias hidrominerais, aconteceu o casamento entre Baco e Esculápio. Baco, o deus do divertimento, nós temos os cassinos, que durante tanto tempo foi relegado para as estâncias exclusivamente, e dentro desses cassinos, né, elite carioca, elite paulista vinha para fazer tratamento com as águas, eram 21 dias de tratamento, então todo um aparato turístico que se desenvolveu também em torno da presença e do louvor de Baco. Esculápio, deus da medicina, né, porque os povos vinham também para se curarem com as águas, tem o movimento da crenoterapia, dos médicos, que é um imaginário muito forte. Só que eu conto que esqueceu de um desses atores, né? Só para algumas figuras, isso aí é um movimento de captação das fontes de Cambuquira, num livro de 1896. São fotos bem curiosas, né? Esse movimento de domesticação das águas, de domesticação do aquífero, vou voltar ao aquífero aqui que iniciou minha fala, na forma de parques que já foram santuários a céu aberto, hospitais, e hoje parques industriais, não necessariamente nessa ordem. Aqui nós temos a construção do estabelecimento hidroterápico, também aí no finalzinho do 19, começo do 20. Essa ótica também de urbanização, baseado muito nas estâncias europeias, que foi a ordenação do mundo, tal como foi concebido pela crenoterapia, e aconteceu um castelo de cartas. Aí eu vou contar, além do Baco e do Esculápio, quem que está nessa historinha que foi esquecido, né? Por que eu chamo de castelo de cartas? Porque houve a proibição dos jogos, lá através de um decreto do Gaspar Dutra, de 47, até contam que a esposa dele, a dona Mariazinha, ela era uma católica fanática, então foram proibidos os jogos. E isso foi gerado como um castelo de cartas, que você derruba uma cartinha. Assim que o Baco saiu das estâncias hidrominerais, o Esculápio bateu em retirada também. Porque nós temos o desenvolvimento da penicilina, nós temos a indústria farmacêutica e a medicina cada vez mais deixando de ser a medicina social para se tornar uma criadora, uma agenciadora de mercado para a indústria farmacêutica. E com isso, quem sobrou? Sobrou Mercúrio. Mercúrio, que é o deus da mercadoria. Nós, povos brancos, adoramos o Mercúrio, né? Nós temos assim, o nosso deus é o Mercúrio. Povos brancos, povos da mercadoria, como diria o filósofo Yanomami, Davi Copenaua. Então, essa historinha aqui, ela aconteceu nas estâncias. Sobraram quem? As águas engarrafadas.
As águas engarrafadas, elas nem sempre elas passaram por essa cronologia, dessa forma, né? Elas começaram de uma forma um pouco assim, artesanal. Eu tenho aqui uma foto bem curiosa. Aí tinha assim, ó, as propagandas, né? Bebam Cambuquira, Lambari Caxambu. Aí tinha uma propaganda da revista Fonfon, que era como se fosse uma caras daquela época, talvez. Toda senhora chique bebe cambuquira. Não se iludam, não se iludam. Das águas minerais, a única puramente natural e mais radioativa que dá saúde aos moços e tonifica os velhos. 1907. Então, isso não dá para passar, que é a Guerra das Águas, isso tem que ser um outro momento. Mas aí é o engarrafamento manual, como ele era feito, né? Não preciso dizer que esse processo ele foi se aperfeiçoando. No começo caminhava um pouco com a crenoterapia, porque além das garrafas eram vendidas copinhos juntos para você tomar nas medidas certas, né? Era um período de transição. E hoje uma gourmetização da vida, né? Dentro dessa lógica de mercadoria, as águas elas se tornam águas gourmet. A água Cambuquira ela é a melhor água do Brasil, segundo a avaliação da revista Exame. Aí olha a descrição: brilhante, bolhas finas e elegantes, aroma levemente amentulado, bastante fresca. Caxambu ficou, acho que depois, na sequência. E essa é a gourmetização. E eu gostaria de ter mais tempo de falar um pouco sobre esse movimento, que também passa pela questão da Guerra das Águas em Caxambu, mas nós vemos o imaginário das bandeiras aí muito forte. Olha aí a água de São Lourenço, harmoniza com o que há de bom, e você vê realmente as gemas, né? Na própria configuração das garrafas, está aí o imaginário dos bandeirantes, o imaginário do aquífero como uma fonte para servir os humanos com H maiúsculo. E em São Lourenço, em 92, né, a Nestlé ela assumiu as águas, e nós temos uma larga história lá, com muitos processos, inquéritos e questionamentos, secamento, derrubamento de fonte, isso tudo que serviu um pouco de caso de alerta para as outras instâncias, o que levou a tombamentos, a uma série de atos também protetivos. Nós temos o Peter Brabeck, né, falando que declarar a água um direito humano é uma coisa muito radical, que ela tem que ter um valor de mercado, que isso é loucura das ONGs. Que você não pode declarar água um direito humano, né? Assim, quem vive sem água, a gente pode viver sem tudo, mas sem água. E na garrafa de Cambuquira também, esse imaginário do ouro, né, na tampa, agora eles mudaram um pouquinho, mas olhem só. Não tem música, que pena. Você aprecia uma obra de arte com paladar. Chegou Cambuquira, uma água mineral premium, leve e naturalmente gasosa. Uma água para quem aprecia o sabor das melhores coisas da vida. Cambuquira, a água no estado da arte. Água no estado da arte, alguém me conta o que é isso? E assim, as propagandas são as mais bizarras, né? Tem algumas águas para paladares finos. Eu brinco que houve uma troca dos médicos crenoterapeutas pelos marqueteiros que ficam inventando e produzindo desejo nas pessoas para comprar água engarrafada e acreditar que a água não é um bem comum e que não é essa mãe, né? Espera aí, como que volta? Passa esse slide para mim? Pode passar. Tá vendo ali embaixo? O controle não está respondendo. Ali, a setinha. Valeu. Agora, já caminhando para a minha conclusão, né, o que eu queria chamar a atenção, o fim das águas, o que seriam esses fins das águas? Como eu disse aqui, nós temos uma diversidade cosmológica, né, na forma de governabilidade das águas. Nós temos a água no Código de Mineração, a água no Código de Águas Minerais, apesar de hoje ela ser acusada de crendice, de superstição boba, o poder medicamentoso das águas,
ela ainda está ali na portaria 971 do Ministério da Saúde, que foi uma conquista também das organizações, do reconhecimento das águas como uma terapia complementar. Nós temos também resoluções da Anvisa, que vão regular a institucionalidade das águas como alimento. Nós temos o decreto de Cambuquira, que reconhece as águas como um direito humano e que é o que confere Cambuquira dentro dessa comunidade enquanto uma cidade azul. Nós temos o decreto de Caxambu, que foi... O Diogo, ele aceitou comprar essa briga conosco, né, que foi o reconhecimento do ato de coleta das águas como um bem ancestral, como patrimônio imaterial dos caxambuenses, e não preciso dizer que esse processo está sendo questionado judicialmente por parte da CODENGE, que não aceita, fala que é direito privado dela e tudo mais, né? Nós temos uma resolução do Ministério do Meio Ambiente, que é a Resolução 76 de 2007, que vai regular uma gestão integrada entre a Política Nacional dos Recursos Hídricos e as águas minerais. Enfim, a diversidade cosmológica ela é gigante. Mas o que nós estamos passando aqui, né? Nós temos problemas com redução de vazão. Aqui em Caxambu, se você observar os gráficos, e a gente teve esse cuidado de montar, né? Cada vez mais as fontes elas reduzem a vazão. Cambuquira também, drasticamente. Uma das recaptações foi por conta de interrupção total de vazão que a gente teve que cobrar judicialmente, com muitos percalços, a CODENGE, que é quem detém o direito de lavra das nossas águas, é dona das nossas águas, trocando em miúdos. E, além desse problema da redução de vazão, nós temos várias outras questões. Em Cambuquira, nós temos ainda uma questão de potabilidade. A fonte gasosa, ela é recomendada, qualquer fonte que tenha até 10 miligramas por litro de nitrato, lá em Cambuquira está 14,7, então é um risco realmente de contaminação pelas águas superficiais. São políticas públicas que não são pensadas em coordenação com as águas. Aqui tem o tratamento de esgoto. Cambuquira, a gente ganhou uma ação, a gente entrou com uma ação em 2014, ganhamos, foi condenado, não preciso dizer que não está sendo cumprido, que estão recorrendo e que vão levar isso, e já era para ter uma estação de tratamento de esgoto desses córregos, porque algumas fontes, existe o risco de contaminação do lençol na parte profunda, das águas profundas. E existe um risco, sim, em algumas fontes que têm uma captação mais rasa. Isso também é um problema que tem em Lambari, vocês já devem ter visto. Enfim, são os poderes do mercúrio, né? Vamos ignorar, vamos explorar até acabar, na hora que acabar, dane-se. Problemas tubulares que nós enfrentamos lá. Problemas de saneamento, enfim, a gente teve que entrar com a ação para variar, né? Tem uma palavrinha ótima, os biodesagradáveis, né? Desmatamento em áreas de recarga, problemas legais, que é considerar as águas como minério. E, enfim, só problemas. Superexploração, nós tivemos isso em São Lourenço, com bombeamento vertical. Olha a Liana. Esses são os aquanos. O que eu queria, assim, já concluindo, eu costumo falar que existem os aquáticos e existem os aquanos. Os aquanos são os povos das águas, são os povos que celebram o seu afeto com as águas. São povos tais como o filósofo Bruno Latour chamou de terranos, que a gente tem que deixar de ser humanos e cada vez se reconhecer mais como terranos. Eu falo que nós temos que deixar de ser aquáticos dentro dessa lógica de elitização e de transformação na água num mero produto, reduzindo a sua multiplicidade ontológica, e celebrar o nosso afeto das águas como uma relação ancestral, né? Que somos povos afetados gravemente pelas águas. Em nossos corpos se inscrevem a história das estâncias. E, enfim, os aquanos, com as suas ações judiciais, manifestações que a gente tem feito nessa construção da água como um bem comum já há longa data. E o que acontece? Assim, a gente está vivendo uma das fases de guerra.
E depois da guerra, a gente tem que ter a diplomacia, né? E a diplomacia reside justamente em mostrar que esse mundo, tal como os modernos sonharam, ele não é mais possível. Nós vivemos uma catástrofe ambiental sem precedentes, nós sofremos problemas seríssimos, a Amazônia com risco de se tornar um deserto, um Saara, desertificação. Nós vivemos a sexta extinção em massa, né? Os problemas eles são muitos. E o que a água ela remete? A água e os aquíferos, né? As águas elas jamais foram só águas. Onde começa e onde termina um aquífero? Como que nós podemos delimitar o aquífero como esse tanque e os coletivos eles passam a se organizar em torno dos aquíferos e não como uma mãe terra ou como um bem ancestral ou como algo que precisa ser cuidado, e justamente por indeterminação a gente tem que tomar um cuidado ainda mais redobrado. Então, o grande desafio dos povos das águas é retransformar os consumidores em cidadãos, né, em pessoas, em povos que se relacionam com as águas, porque as águas elas têm sido consideradas uma natureza morta a serviço de uma cultura viva, que é o capital. E agora é o tempo de deixar de pensar nas águas, e aqui os marqueteiros eles pegam, olha, mais que águas, Cambuquira é mais que água, eles pegam nossa fala e transformam isso em um produto de marketing. E cada vez mais a gente parar de pensar. Então, o aquífero, volta à minha pergunta inicial, é um ente ou é um movimento? E se nós pensássemos no aquífero como um movimento, como uma coreografia das águas, com povos que se correlacionam com elas e que residem em torno desse aquífero, vivem em torno desse aquífero em movimento e que celebram essa relação de proteção e de cuidado, uma lógica de cuidado voltada para as águas minerais. Obrigada. Agradecemos, né, Ana Paula, pela belíssima apresentação, sensível, profunda, muito digna, maravilhosa. Assim, trazer desse formato, a gente fica assim muito tocado, né? E essa sua fala eleva o engajamento, é muito importante. Fale disso o quanto você puder, onde você puder, para a gente, tá? Muito obrigada. Agradecemos e nos despedimos.